Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 25 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Então, na aula passada, nós vimos as propriedades físico-químicas do solo. Cálculo da CTC total, CTC efetiva, soma de bases, saturação por bases, saturação por alumínio, saturação por cálcio, magnésio e potássio. Vimos o significado daqueles valores, né? Então, aqui nós vamos interpretar o resultado da análise de solo. Então, vimos lá o conjunto vimos aquele resultado da análise de solo e aqueles valores, eles são altos, baixos, médios, bons ou muito bons. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Essa interpretação, então, isso aqui foi o resultado da análise daquele solo. É importante observar que é o seguinte, para cada análise de solo, nós vamos ter esses valores diferentes, né? Cada solo tem valores diferentes de cálcio, magnésio, potássio, sódio, assim por diante. Então, esses valores eles são variáveis para cada amostra de solo que é feita. Ok? E aí, esses valores, né? Cálcio, esse valor de cálcio, ele é alto, ele é baixo, é médio, nós temos 2 centimol de cálcio nesse solo, 2 centimol por decímetro cúbico. Esses valores são altos, são baixos, são médios, são bons ou muito bons, né? CTC total, 6,82 centimol por decímetro cúbico. Então, esses valores são altos, são baixos, são médios, são bons, são muito bons. Então, para isso, nós consultamos tabelas, né? Como essa tabela que nós estamos vendo aqui, né? Essa tabela foi elaborada pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Não existe apenas uma tabela de referência, existem várias tabelas de referência. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar as tabelas que são utilizadas nesse livro aqui, né, que são propostas nesse livro, que é Recomendação para uso de corretivos e fertilizantes no Estado de Minas Gerais, quinta aproximação, nós já falamos sobre isso aqui, que é da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Esse livro foi elaborado em 99, esse livro está disponibilizado para vocês em PDF, ele foi enviado para vocês, mas se vocês colocarem aí na internet, vocês vão encontrar esse livro disponível na internet, ok? Agora, existem outros materiais que têm tabela também, né? Aqui nós temos esse livro chamado Cerrado, Correção de Solo e Adubação. Esse livro é um livro da Embrapa Cerrados, produzido pela Embrapa Cerrados, então ele também tem tabelas que indicam importantes para serem que podem ser consultados para interpretar o resultado da análise de um solo. Então, normalmente, cada estado tem as suas tabelas, sobretudo aqueles estados que têm tradição agrícola e na pesquisa agropecuária. Então, aqui existe o Manual de Calagem e Adubação do Rio. Esse material é referência no Rio Grande do Sul. Assim, aquele material, esse aqui é o material mais novo, de 2016, né? O material novo de 2016, material referência lá no Rio Grande do Sul. Antigamente, você tinha esse Manual de Adubação e de Calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, esse material aqui de 2004, material mais antigo, né? Então, para cada estado, aqui no caso, o conjunto de 2 estados. Então, alguns estados, algumas regiões, você tem as tabelas, né? Que você pode consultar. Existem alguns locais que são referência, por exemplo, esse boletim técnico 100 do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Então, você tem lá recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Então, é uma referência importante também para o estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo, você tem também o Boletim 200, que é uma referência para instruções agrícolas para as principais culturas econômicas, né? Então, é uma referência lá no estado de São Paulo. Esse aqui é o Manual de Calagem e Adubação para o estado do Paraná. Então, lá você tem as tabelas de calagem e adubação para o estado do Paraná e também para a interpretação do resultado da análise de um solo. Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar, como eu havia dito para vocês, nós vamos utilizar a tabela da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Então, para utilizar esses manuais, primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: as unidades que você tem no resultado da análise de solos, elas são semelhantes às unidades que tem nas tabelas, né? Então, por exemplo, carbono orgânico aqui, ela é dada em porcentagem ou decagrama por quilograma, né? E aqui você tem cálcio, magnésio, potássio, dado em centimol por decímetro cúbico. Tomar cuidado, porque tem potássio aqui também nessa tabela, cuja unidade é miligrama por decímetro cúbico.
Alumínio, H mais AL, soma de base, CTC total, CTC efetiva em centimol por decímetro cúbico. Saturação por base, saturação por alumínio em porcentagem. Então, veja bem, aqui você tem as unidades. Então, se você tem o seu resultado, no nosso caso, a análise de solo que nós fizemos na aula passada bate com essas unidades que são utilizadas aqui. Então, nós podemos compará-las, né? Então, não se pode comparar unidades diferentes. E isso é muito importante. Por exemplo, o estado de São Paulo, eles não utilizam o centimol, eles utilizam o milimol como referência. Então, você tem que fazer as transformações adequadas. Então, vamos... E aqui nessa tabela, nós temos aqui os valores, ó, muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Tem que tomar cuidado nessa tabela com os valores de alumínio, H mais AL e saturação por alumínio. Por quê? Quando nessa tabela os valores de alumínio, H mais AL e saturação por alumínio caírem nessa coluna, ao invés da gente ler bom e muito bom, nós temos que ler como sendo alto e muito alto, né? Porque vimos que o alumínio no solo, a concentração de alumínio é elevada, concentração de H mais AL, saturação por alumínio é elevada. Quando esses valores são elevados, isso não é bom para a planta. Então, nós temos que dizer que esses valores são alto e muito alto quando eles caírem aqui nessa última tabela. Como assim? Não entendi. Então, vamos lá, vamos entender. Esse aqui é o resultado da nossa análise de solo que nós fizemos, só que nós, ao invés de colocar ela na horizontal, nós colocamos aqui na vertical para que nós possamos entender como é que se interpreta o resultado da análise de solo. Então, nós temos lá 2 centimol por decímetro cúbico. Esse valor é alto, ele é baixo, ele é bom, muito bom. Então, nós vamos lá na tabela e observamos. Ó, cálcio. O número que eu tenho é 2 centimol por decímetro cúbico. Então, bate aqui com a unidade que está sendo utilizada aqui, né? Então, 2. 2 é menor que 0,4? Não é, né? 2 não é menor que 0,4. 2 está entre 0,41 e 1,20? Não. 2 está entre 1,21 e 2,43? Está. Então, o valor de cálcio ele é médio, né? Então, o valor de cálcio vai ser médio. Aí nós anotamos lá. O valor de cálcio é médio. Então, ele está exatamente, praticamente no centro, entre 1,21 e 2,40. Então, o valor médio. E aí nós colocamos lá, 2, valor de cálcio é médio. Valor de magnésio, 0,8 centimol por decímetro cúbico. Então, nós vamos lá na tabela procurar o magnésio. Então, nós temos aqui o magnésio, 0,8, 0,80 é a mesma coisa, né? Então, ele é menor que 0,15? Não. Está entre 0,16 e 0,45? Não. Está entre 0,46 e 0,90? Está. Então, é 0,80. Então, é um valor médio, né? Ele está quase no limite aqui, ó, de um valor alto, né? Então, é um médio com a tendência, né, com um viés de alta. Então, o valor de magnésio ele é médio com um viés de alta. Aí nós colocamos lá 0,8, né? É um valor médio, né? O valor de magnésio é médio. Potássio, 0,2 centimol por decímetro cúbico. Então, na tabela aqui, ó, nós temos 2 potássios. Só que um é em centimol, o outro é miligrama por decímetro cúbico. Nós vamos procurar na linha do centimol. 0,2, 0,20, 0,200 é a mesma coisa. Quem tiver dúvidas sobre isso, é importante que consulte um livro do ensino de matemática do ensino fundamental para entender o uso dos números decimais. Então, 0,2, 0,20, 0,200 é a mesma coisa. Então, 0,200 é menor que 0,035? Não. Está entre 0,039 e 0,102? Não. Está entre 0,103 e 0,179? Não. Está entre 0,130, meu 0,200 está entre 0,130 e 0,207 e 307? Está. Então, o meu valor de potássio ele é bom. Então, eu vou lá na minha tabela, no meu resultado da análise de solo, coloco lá potássio bom, né? Potássio ele é bom. Valor de sódio. Então, o valor de sódio, lá na tabela, nós não temos o valor de sódio. Então, o valor de sódio, você coloca um traço, né? Coloca um traço lá para o valor de sódio. Depois, nós temos H mais AL. O valor de H mais AL. H mais AL, na minha análise de solo, H mais AL é 3,8. 3,8, vamos observar lá. 3,8 centimol por decímetro cúbico é o valor de H mais AL. 3,8
Está entre 1,01 e 2,50? Não. Está entre 2,51 e 5? Está. Então, o valor de H mais AL ele é médio, né? O valor de H mais AL ele é médio. CTC total, né? A CTC total. Vamos lá, CTC total. A CTC total, 6,82. CTC total, 6,82. Então, vamos olhar lá. CTC total, 6,82. 6,82 está entre 1,61 e 4,30? Não. Está entre 4,31 e 8,60? Está. Então, o meu valor de CTC total ela é médio, né? Então, a CTC total ela é média, né? Nós temos um valor de CTC total médio. CTC efetiva, 4,02. Então, vamos lá. CTC efetiva, procurar aqui. CTC efetiva está onde? Está aqui, ó. 4,02 centimol. Está entre 0,81 e 2,30? Não. Está entre 2,31 e 4,60? Está. Né? Então, o valor de CTC efetiva é médio com um viés de alta. Né? A CTC efetiva tem um viés de alta aí. Né? Então, ela é quase alta, a minha CTC efetiva. Soma de base, 3,02. Então, vou procurar lá na tabela, soma de base, 3,02. 3,02 está entre 0,61 e 1,80? Não. Está entre 1,81 e 3,60? Está. Então, o valor de soma de base ela é médio, saturação por base, né? Desculpa, eu me confundi aqui. Então, vamos voltar lá. Soma de base, desculpa, é soma de base mesmo, 3,02. Soma de base, 3,02. Soma de base, 3,02. Soma de bases. Soma de bases, 3,02. Está entre 0,61 e 1,80? Não. Está entre 1,81 e 3,60? Está. Então, o valor de soma de base ela é média, né? Soma de bases, o valor de soma de base é médio. Saturação por bases, 44,28. Saturação por bases, 44,28. Está entre 20,1 e 4,60? Não. Está entre 40,1 e 60? Está. Então, 44 ali, né, da nossa saturação por base, 44,28. É um valor médio, porém com viés de baixa, né? Poderíamos colocar uma setinha ali, um valor de saturação por bases médio, porém com viés de baixa, né? Saturação por alumínio, 24,88%. Então, nós procuramos lá, saturação por alumínio, 24,88%. Saturação por alumínio aqui, ó, está entre 15,1 e 30. Então, um valor baixo para a saturação por alumínio. Valor baixo para a saturação por alumínio. Saturação por cálcio, magnésio e potássio, nós não temos naquela tabela. Mas temos, né, nós procuramos aqui e encontramos em outra literatura o valor ideal para a saturação por cálcio. Então, vamos lá. 29,33% de cálcio magnésio está no ideal? Não. Então, está abaixo do ideal. Magnésio, 11,73. 11,73 está dentro do ideal. Então, está na faixa do ideal, né? Ideal com viés de baixa, tá? Um ideal com viés de baixa. Potássio, saturação por potássio, 2,93%. 2,93%, ele está bem no centro da meta, ele está no ideal ali, né? Então, o ideal, 2,93%, né? Ele está longe aqui do 5%. Então, ele está no ideal, porém com viés de baixa. Assim, nós temos a interpretação do resultado da análise de um solo. E aí, e com esses resultados, e com isso aqui, nós vamos consultar outras tabelas, né? E outros procedimentos. Com esses resultados aí, com esse procedimento, nós vamos utilizar esses números para cálculo, por exemplo, fazer o cálculo de calagem. Se o solo precisa de calcário, né? Se o solo precisa de calcário, então nós vamos utilizar esses valores para verificar se o solo precisa de calcário, né? E aí você tem várias metodologias de recomendação de calagem, onde você usa os valores de cálcio, magnésio, alumínio, né? Uma outra metodologia que usa a saturação por base, a CTC total de um solo, né? Para se recomendar calagem. Para se recomendar adubação, você utiliza esse número aqui, esses números aqui e essas informações aqui para consultar outras tabelas e fazer recomendação de adubação, tanto adubação orgânica quanto adubação química, né? Então, só dando os valores, esse solo aqui, ó, esses valores de solo apresentam condições medianas, né?
condições medianas. Então, portanto, há uma necessidade de melhorar a cal. O ideal é que esses teores de cálcio, magnésio e potássio estivessem no teor bom, né? Então, cálcio, magnésio, você precisa repor cálcio e magnésio, isso é feito por meio de calagem. O teor de potássio está bom, então provavelmente quando se fizer adubação para uma determinada cultura, a quantidade de fontes de potássio não vai ser necessário, é uma quantidade elevada. Alumínio aqui ele é médio, então, portanto, provavelmente esse solo vai precisar de uma calagem, né? H mais Al também é médio, então, com isso, esse solo precisa de uma calagem. A CTC total, a CTC efetiva aqui, ele é médio. Como é que se aumenta a CTC de um solo? Então, a CTC é sempre importante você elevar a CTC do solo. Como é que você eleva a CTC de um solo? A CTC de um solo, a CTC é a quantidade de cargas negativas. Quem é que promove cargas negativas do solo? Argila e matéria orgânica. Então, a maneira prática de aumentar a quantidade, a CTC de um solo é colocando matéria orgânica nesse solo. Essa matéria orgânica pode ser feita por meio da utilização de estercos animais, por meio de compostagem, por meio de bocache, né, que é um biofertilizante sólido, e assim por diante, né? Soma de base. Nós vimos que aqui a soma de base ela é média, porém com viés de baixa. Então, provavelmente, esse solo, quando se fizer a calagem, aumenta-se a soma de base. Quando se faz adubação utilizando potássio, então vai aumentar a soma de base. Saturação por base aqui é baixa, né? A saturação por bases ela é média, desculpe, com viés de baixa. Como é que se faz para aumentar a saturação por bases? Então, aumenta-se a saturação por bases, aumentando a quantidade de base no solo, fornecendo cálcio, magnésio e potássio, né? Saturação por alumínio. A saturação por alumínio é interessante que a saturação por alumínio seja baixa, né? Como é que se diminui essa saturação por alumínio aqui? Por meio da calagem, né? É importante observar que o excesso de calcário é prejudicial, pode tornar o solo alcalino e aí você diminui a disponibilidade de alguns nutrientes, é o que nós vamos ver nas próximas aulas, né? A partir dessa análise de solo, então essa análise de solo não termina aqui, a interpretação do resultado da análise de solo não termina aqui. Então depois nós vamos utilizar outras tabelas, outros procedimentos, mas com base nesses números, com bases nessa nomenclatura, para que nós possamos recomendar calagem, recomendar gessagem e recomendar adubação orgânica, adubação química, né? Tem alguns conceitos importantes advindos aí também dessa nomenclatura. É o conceito de solo eutrófico, solo distrófico, solo álico ou alítico, né? Então, o que é um solo eutrófico? Um solo que possui concentrações de nutrientes em níveis ótimos ou quase ótimo para o crescimento de plantas. Então, solo eutrófico é sinônimo de solo fértil. É aquele que mantém saturação por base igual ou superior a 50%, né? Então, quando você está lendo uma literatura e você lê lá solo eutrófico, o que é que ele quer dizer? Então, solo eutrófico é um sinônimo de solo fértil, é um sinônimo de solo de CTC elevada, CTC efetiva elevada, soma de base elevada, né? E saturação por base maior que 50%. Então, é importante que essa saturação por base seja maior que 50%. Observando ali que, para que você tenha uma saturação por bases, saturação por bases média, a boa, né? Você vai ter lá uma saturação por base de 60%, né? Saturação por base 60%. Então, na verdade, um solo eutrófico é aquele onde tem uma saturação por bases maior que 50%, mas o ideal é que ela seja maior que 60%, né? Depois nós temos solo distrófico, né? Solo distrófico. Então, solo distrófico é sinônimo de solo de baixa fertilidade, né? Solo que mantém saturação por base inferior a 50%. Então, solo eutrófico é sinônimo de solo fértil. Solo distrófico é sinônimo de solo de baixa fertilidade. Solo álico ou alítico, ele é pior do que solo distrófico, é pior do que solo de baixa fertilidade, porque além de ter baixa fertilidade, ele tem elevada saturação por alumínio, né? Então, o solo álico ou alítico é um solo em que a sílica foi removida e onde predominam os compostos de ferro e alumínio na fração argilosa. Então, nós vamos ter um predomínio de argilas não silicatadas nos solos álicos ou alíticos. Então, são considerados aqueles solos que possuem a saturação por alumínio igual a superior a 50%, né? Portanto, o solo álico ou alítico é pior do que solo distrófico, é aquele que tem saturação por alumínio maior que 50%. Então, com isso, nós finalizamos essa aula de interpretação do resultado da análise de solo. Espero que tenham entendido.
Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.